Saudações em nome de Jesus. Seja aqui bem-vindo a mais um culto sabadal. Sim, sábado sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos. Nós invadimos a sua casa para lhe trazer o melhor da palavra do Senhor. Sua casa, sua telinha, porque nós hoje em dia temos a internet que nos facilita muito e a qualquer lugar e a qualquer momento nós podemos ficar ligadinhos aqui para poder ouvir a palavra do Senhor. Eu espero que você esteja bem na graça do nosso bom e maravilhoso Deus. Eu não só espero, mas eu tenho a certeza. E se você não está bem, eu oro neste momento e eu declaro que a cura do Senhor ela desce sobre si. Eu oro e eu declaro neste momento que o Senhor ele te unge, ele te enche de poder, tamanha forma que tal doença não prevaleça, tal preocupação não prevaleça, tal angústia não prevaleça, que a paz que excede todo entendimento, ela pouse sobre o seu coração, sobre a sua mente e que a sua vida seja tranquila e cheia do amor e da presença do nosso bom e maravilhoso Deus. Eu sou Ginaida Nuva e hoje eu quero aqui trazer um assunto muito interessante e bom para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu quero hoje aqui falar sobre dar. Sim, dar. Na verdade, algumas situações, mas antes disso, vamos lá à leitura aqui da palavra do Senhor e vamos orar na presença do Senhor. Assim diz, João 3,16, assim diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Pai, te damos graças porque o Senhor deu o seu Filho, te damos graças porque o Senhor guardou-nos, te damos graças porque o Senhor encheu-nos com o seu amor e o Senhor ainda tem olhado por nós a cada dia, a cada momento e a cada instante. Te damos graças porque não nos falta o pão de cada dia, te damos graças porque não nos falta a tranquilidade, não nos falta a paz, não nos falta, Senhor, da minha vida, aquilo que é a sua presença em nosso meio e em nossa caminhada. Fale conosco, Senhor, transforme a nossa vida, transforme a nossa mentalidade, transforme, Senhor, as nossas atitudes. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja conosco hoje e sempre. Amém. Sim, talvez neste momento você esteja um pouco assim atordoado, como assim ela quer falar de dar e vai ler João 3,16. Como assim? Mas você já vai compreender. Porque na essência, o dar, ele implica beneficiar a alguém. Sim, não só a alguém, até o próprio Deus, ele beneficia-se por nós, por exemplo, doarmos o nosso tempo para estar aqui pregando. Por quê? Porque mais almas são alcançadas e Deus, ele é grato por isso. E Deus, ele é grato por nós estarmos o servindo. É claro que ele não mendiga isso de nós, mas ele é grato por nós fazermos isso. Tanto que ele nos compensa. E se não, a compensação ela não vem em forma de bens materiais e tudo mais, ainda há uma compensação que aguarda cada um de nós lá, que é o galardão. E sim, eu quero falar de dar usando João 3,16 como base, porque diz aqui que Deus, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sinceramente falando, eu não conheço o maior gesto de dar do que esse. Este é o dar mais grandioso que nós já vimos sobre a terra, é o dar mais grandioso que nós já vimos sobre qualquer lugar que nós estejamos. Porque acima de dar bens materiais, acima de doar milhares de coisas, dar o seu filho, o sangue do seu sangue, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas diz a palavra que o Senhor, ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que nós, crendo nele, passássemos a ter a vida eterna. Então nós nos beneficiamos disso, não foi um dar em vão, gerou frutos e o fruto é a possibilidade de nós termos aqui a vida eterna. E eu hoje quero te exortar a dar. Sim, você pode não ter, hoje não é mais necessário que Deus ele sacrifique o seu filho, porque ele já fez isso. Não é necessário que você sacrifique o seu filho para alguém, para alguma coisa. Não é necessário. Mas há dares que geram mudança e transformação na nossa vida. Primeiro, eu quero falar aqui sobre dar na casa do Senhor. Sim, dar na casa do Senhor. É um tema muito polêmico, porque muitas pessoas pensam que os pastores e tudo mais, os obreiros, enriquecem pelas ofertas que depositam na igreja, pelos dízimos que depositam na igreja.
Mas isso é algo bíblico. Para quem quer ter uma vida de resultados, é importante semear na casa do Senhor. Sim, ainda que o pastor use do valor para poder alimentar-se, para poder alimentar a sua família, é bíblico também que ele use disto. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que aquele que serve no altar viverá do altar. Então, sim, lhe é lícito fazer esse uso, mas não é só nisso que você deve pensar quando você deposita a sua oferta. A própria cadeira que nós usamos para sentar na igreja, ela provém de dinheiro. As paredes que são erguidas na igreja provém de dinheiro. A corrente elétrica que nós usamos provém de dinheiro. E isso é algo que nós é que devemos doar. Nós é que devemos semear para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja manutenção na casa do Senhor. Mas fora a beneficiar a igreja, o nosso dar, o nosso semear na casa do Senhor, ele beneficia a nós mesmos também. Porque é uma semente que nós depositamos. Porque dar constitui semente. Então, é por isso que disse que você colhe aquilo que você planta. Então, quando você deposita na casa do Senhor, geralmente nós não nos importamos, por exemplo, com questão de valores, quanto é que você deu, quanto é que você vai dar. Estamos mais centrados, mais preocupados em você depositar alguma coisa. E você, sendo uma pessoa que deseja ter uma vida abençoada, próspera, não só financeiramente, mas próspera em termos de relações com pessoas, em termos de trabalho, em termos de saúde, você precisa dar na casa do Senhor. Por exemplo, vamos falar do dízimo. O dízimo, ele gera providência, provisão na nossa vida. Ele gera proteção na nossa vida. E ele não protege só a nossa vida financeira. Não garante só que você não perca seu emprego ou que você vá crescendo de degrau em degrau na sua vida profissional. Não. O dízimo, ele blinda toda a nossa vida. A vida de toda a nossa família, toda a nossa casa passa a ser blindada porque nós dizimamos na casa do Senhor. Então quer dizer que eu dizimando ganho saúde, eu dizimando ganho uma família feliz, eu dizimando ganho prosperidade também, a própria prosperidade financeira. Por quê? Porque eu blindo, eu entrego, eu falo com atitudes diante do Senhor. E aquilo que lhe pertence eu devolvo a Ele. A 10ª parte que é o que pertence, eu devolvo a Ele. E muitos podem pensar, por que o dízimo tem que ser só dinheiro? Porque hoje em dia a troca de serviços é dinheiro. Quando você fornece um serviço, você ganha dinheiro. Mas na antiguidade, quando, por exemplo, a troca comercial havia assim, essa questão de trocas comerciais, por exemplo, nós dávamos milho, trocávamos milho por arroz, trocávamos miçangas por ouro, trocávamos miçangas por livros, coisas assim. Antes era feito desse jeito. Então, 10ª parte do arroz que você colhia na sua machamba ia para Deus, ia para os homens de Deus, ia para a casa do Senhor. Mas hoje nós damos em dinheiro, porque nós, hoje em dia, trabalhando ou prestando algum serviço, o que ganhamos como retorno é o dinheiro. Mas não é obrigatório que assim seja. Se, por exemplo, você diz, eu não tenho um trabalho que me rentabiliza dinheiro, mas eu tenho meus canteiros que produzo ali em casa, me dá alface. Cota aquela alface, vai semear na igreja. Seja um sobreiro, seja um pastor, e o Senhor vai reconhecer isso. Vai reconhecer isso. Então não deixe de dizimar, não deixe de deixar a 10ª parte. Não deixe de plantar na casa do Senhor. E temos aqui também a questão da oferta. A oferta gera provisão. Quando você deposita sua oferta na casa do Senhor, no dia em que te falta alguma coisa, o Senhor se lembra daquilo que você depositou e Ele recompensa, Ele compensa, Ele dá. Por quê? Porque você tem ofertado na casa do Senhor. E o outro dar que eu quero aqui falar é sobre dar aos pobres, aos que perecem, aos mendigos. Ei, você precisa separar um tempo para poder cuidar daquelas pessoas que necessitam. O que Deus te deu não limita-se só para si. A palavra do Senhor, ela nos exorta a cuidar das viúvas, nos exorta a cuidar dos órfãos. É necessário. Nós precisamos cuidar. E você não precisa doar tudo de si, não precisa doar tudo do que você tem. Do pouco que você tem, é possível dividir com aqueles. Por exemplo, nós aqui na CIS temos tido uma prática. Nós sempre, frequentemente, praticamos ações de graças. Preparamos aí, do pouco que nós temos, um pão, uma manteiga,
colocamos aí alguns plásticos, compramos um sumo, uma água e saímos pelas ruas distribuindo para aquelas pessoas que vivem nas ruas e que não sabem o que vão comer e que não sabem como é que seria o fim do seu dia. Então nós assim estamos praticando o dar. E você não precisa sentir dor, não deve sentir dor na sua vida por conta disso. Você não precisa andar turbulento por conta disso, não pode sentir falta por conta disso. Lembre-se sempre, Deus deu algo maior que isso, que era seu próprio filho. Uma vida não vale dinheiro, uma vida não vale pão. Vale muito mais que isso. E Deus, Ele deu ser receio por mim e por ti. Então, meu querido amado, aprenda a dar. Cuide dos órfãos. Cuide das viúvas. Cuide dos moradores de rua, do pouco que você tem. Aprenda a partilhar com os outros. Isso beneficia não só aquela pessoa que você ajuda, mas a si próprio. Porque se nós queremos que Deus, Ele cuide de nós, que Deus, Ele olhe pela nossa caminhada, pelo nosso dia a dia, nós precisamos semear isso. Precisamos ser intencionais nas nossas atitudes. Se nós queremos que Deus, Ele nos dê bênção financeira, precisamos ser intencionais, fazendo o quê? Sendo ousados em semear uma semente financeira, dando oferta. Ofertando na vida de um homem de Deus, ofertando na igreja, ofertando na vida de alguém. Então, meu querido amado, eu te exorto neste dia, aprenda a dar. Daquilo que Deus te concede, aprenda a dividir com o seu próximo. Que seu coração não fique tranquilo, você estando a comer enquanto o outro ao seu lado está a chorar, está a perecer. Que haja tranquilidade no seu coração por você estar dando. Lembro-me de um homem na palavra do Senhor que passou anos querendo um filho, quando Deus finalmente deu tal filho. Deus ainda pede a ele por sacrifício. Estou falando assim de Abraão. E Abraão, ele pega o seu filho Isaque e ele vai disposto a sacrificar Isaque diante da presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor pediu que ele desse a ele. E Deus, Ele ainda anseia que nós ofertemos, não só diante dEle, mas também diante daqueles que necessitam, diante daqueles que perecem. Se você não dava, a partir de hoje passe a dar. Você poderá colher frutos disso. Eu sou Gineida Nova. Nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!